projeto de lei em análise na Câmara garante gratificação por acúmulo de função para defensores públicos da União. O autor do projeto é o deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima. E para falar sobre esse assunto, ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Antes da gente entrar propriamente no projeto do senhor, eu queria explicar para quem está em casa o que é a Defensoria Pública da União e qual a situação em que a Defensoria se encontra atualmente, por favor. A Defensoria Pública da União, ela tem um status federal. Ela é responsável por defender as pessoas vulneráveis em todos os sentidos. Às vezes a pessoa é uma pessoa que tem condições financeiras, mas está vulnerável. Vou dar um exemplo, pandemia. Pandemia, você estava vulnerável, eu estava vulnerável, todos nós do Brasil estávamos vulneráveis em relação à questão da saúde, ok? Sim. Então o defensor público também pode defender as pessoas que não são hipossuficientes, mas estão numa questão de vulnerabilidade. Então a Defensoria Pública é responsável da União em todo o Brasil para a defesa das pessoas, em relação a qualquer aspecto dos seus direitos. É esse o papel que é essencial, dado constitucionalmente à Defensoria Pública da União, de fazer a defesa das pessoas em todo o Brasil. E qual a situação da Defensoria Pública atualmente? A Defensoria Pública da União hoje, no momento, ela se encontra aproximadamente com mais de 600 defensores públicos em todo o Brasil, né? Com aproximadamente aí 1.300 colaboradores também. Aí eu estou falando de estagiários, servidores, colaboradores, voluntários, servidores efetivos, como um todo. Nós estamos, no caso da Defensoria Pública da União, está em 37% das comarcas do Poder Judiciário da circunscrição da Justiça Federal. Nós temos ainda uma lacuna muito grande de termos defensores em 100% das comarcas para a gente atingir 100% da população brasileira que precisa dos serviços da Defensoria Pública. E esse projeto vem corrigir um pouco isto, essa distorção, colocar mais defensores públicos em mais ofícios dentro da circunscrição do Poder Judiciário Federal para que as pessoas em todo o Brasil sejam atendidas. Ou seja, então a gente pode dividir em 3 áreas ou 3 grandes forças. Quem julga, quem defende e quem acusa. No caso, a Defensoria Pública da União estaria responsável pela defesa. Pela defesa das pessoas. Agora, dando uma pesquisada aí na internet, eu encontrei muitas reclamações com relação a desequilíbrio entre essas forças, entre essas 3 forças, inclusive orçamentária e tal. Como é que o senhor encara isso? Bom, isso acontece em todo o Brasil. É um dado histórico, né? E também em virtude que a Defensoria Pública foi implementada de maneira mais lenta em todos os estados e também na própria União. Nós existimos a partir da Constituição de 88, nesse formato de que a instituição responsável para garantir a defesa dos hipossuficientes, das pessoas vulneráveis, de acordo com a Constituição Federal, é a Defensoria Pública. Mas essa implementação nos estados e na União foi lenta. Não aconteceu a mesma coisa com o Ministério Público nem com o Judiciário, que foi no mesmo momento. Então, é claro que essas instituições co-irmãs da Defensoria Pública, que fazem parte do sistema de justiça, cresceram mais rápido. Em virtude disso, nós temos dificuldades ainda em todos os estados e como temos na União. A Defensoria Pública da União tem dificuldade ainda, por exemplo, em relação à questão orçamentária. Hoje o orçamento da Defensoria Pública da União é 700 milhões apenas, enquanto do Ministério Público é 8 bilhões, onde que, por exemplo, em todas as comarcas do Poder Judiciário Federal, nós temos promotores, né, e procuradores federais. Mas nós não temos todos os defensores públicos. Por quê? Por causa da distorção justamente orçamentária, que a gente tenta corrigir, nós tentamos aqui, através de discurso nosso, mostrar, né, ao governo federal a importância de implementar ainda mais o orçamento da Defensoria Pública, não para a Defensoria e não para os defensores, mas para as pessoas. É o que esse projeto também retrata. A gratificação por acúmulo de ofício ou função, ou seja, um trabalho a mais que não é de competência daquele defensor público, daquela defensora pública, ele vai ser gratificado em razão do acúmulo de serviço e de função que ele vai exercer. Tinha que ter um defensor público lá no município vizinho, não tem.
mas se ele for designado para atuar lá também, ele vai receber a gratificação. É isso que diz o projeto. Mas a gratificação é para ele apenas? Não é para ele apenas, é para servir a população, para que aquela população daquele outro município tenha também a condição de ter um defensor público lá para fazer a defesa deles em relação a todas as matérias de direito de competência da Justiça Federal. Eu queria fazer um breve parêntese aqui nessa discussão do projeto para a gente entender uma coisa. O que é acionar a Defensoria Pública? Como é que funciona? Quando é que o cidadão pode fazer isso e como que ele faz isso? Vou dar um exemplo simples em relação à competência da Defensoria Pública da União. A pessoa quer se aposentar, dá entrada administrativamente no INSS, mas tem o seu pleito indeferido de aposentadoria ou de algum outro benefício. Se tem o seu pleito indeferido de forma administrativa, ele pode recorrer ao Judiciário Federal. Nesse caso, se ele não tem condição de pagar um advogado particular, ele vai encontrar quem? O defensor público, a Defensoria Pública. Ele vai na Defensoria Pública da sua cidade, do seu estado, da circunscrição do Poder Judiciário Federal, é atendido por um defensor ou uma defensora, que vai analisar aquele procedimento administrativo, verificar se ele tem direito e entrar com ação judicial federal. Dei um pequeno exemplo. E isso em dezenas e dezenas e dezenas de outros exemplos que temos em relação à atuação da Defensoria Pública em todo o Brasil. Eu vou dar um exemplo específico em relação ao que a gente está ainda debatendo muito aqui na Câmara, que é o dia 8 de janeiro. Né? Todo mundo lembra do 8 de janeiro. Quem primeiro atendeu aquelas pessoas que estavam ali sendo apreendidas e presas foi a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Foi, inclusive, com pedido meu, aos dois. Havia defensores para todos? Para todos foram atendidos por defensores. E os defensores também, além do atendimento, os defensores participaram para quem quis, porque a pessoa também, se quiser contratar advogado particular, vai contratar advogado particular. Mas se não tem e quer o defensor público, é designado o defensor público naquele momento. Todas as audiências de custódia que teve posteriormente às prisões, quem fez foi o defensor público ou a defensora pública, porque não tinham advogado, aquelas pessoas não tinham advogado. E até hoje a Defensoria Pública dezenas e dezenas de habeas corpus, de pedidos em relação à justiça sobre o dia 8. Bom, agora voltando especificamente ao projeto, eu fiz uma pequena pausa aí para quem está em casa poder conhecer esse direito do cidadão. Agora voltando ao projeto em si. O defensor público que está atuando numa região, se ele passa a ter que atuar concomitantemente em outra região, ou seja, com mais carga de trabalho, às vezes envolvendo deslocamento, outras questões também, ele não tem atualmente nenhum tipo de gratificação extra? Não tinha. Não tinha até a realização desse projeto. Esse projeto, ele, em esfera estadual, ele existe, salvo engano, em 18 estados da federação, onde os defensores também estaduais recebem substituição, ou seja, quando eles vão ser designados para uma outra função que não é a dele, ele pode receber aquela gratificação. Né? Vou dar exemplos específicos disso também. Não é apenas quando aquela comarca ou aquele município não tem defensor público, mas é quando, por exemplo, você que é defensor público e atua num estado ou numa circunscrição, você tira férias de 30 dias. Pode ficar sem defensor público lá? A resposta é não, não pode ficar sem defensor público. Logo eu que estou num estado vizinho mais próximo ou no município mais próximo, posso ser designado também para responder por você por esses 30 dias, na sua ausência. E dessa forma, com certeza, o defensor público vai fazer o atendimento na sua circunscrição, aí faz o atendimento ali na terça e quinta, por exemplo, e faz o atendimento segunda e sexta no outro vizinho. E aí não deixa o trabalho parar em relação aos acúmulos de serviços. O senhor já iniciou negociação com os pares para saber da possível viabilidade de aprovar o projeto? O projeto foi aprovado. Anteontem. Sim, já foi aprovado. Nosso projeto foi aprovado anteontem, inclusive de modo simbólico, com sim de todos os partidos, embora o Novo tenha sido contra, mas a votação foi simbólica de todos os partidos, porque justamente todos os líderes verificaram com o argumento nosso de que esse projeto não serve à Defensoria Pública ou aos defensores públicos, ele serve à população brasileira, porque com certeza vai aumentar um pouco mais o atendimento da Defensoria Pública da União em todo o Brasil. Tem que ser sancionado? Como é que está a tramitação dele?
O próximo passo justamente é a sanção para que, né, se torne legal. E depois vai para a Defensoria Pública, onde a Defensoria Pública vai regulamentar a forma do pagamento dessa gratificação. Deputado, nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer pela participação, já lhe entrevistei antes. Sempre um prazer estar com o senhor aqui no programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A satisfação é nossa. Quero deixar bem claro isso para todos, eu sou o único defensor público dessa legislatura no Congresso Nacional, né? Minha incumbência aqui não é olhar apenas para a Defensoria Pública e para a minha instituição, é olhar para o povo brasileiro, aquelas pessoas mais vulneráveis que nós temos a responsabilidade de defender. E aqui no Congresso não é diferente. O parlamentar tem a obrigação de fazer justiça e levar políticas públicas às pessoas mais simples do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, sobre a valorização da carreira de defensor público da União. Se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Baixe também em seu celular o nosso aplicativo Câmara ao Vivo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.